Qual é o momento perfeito para um relacionamento se tornar oficial? Para alguns, ocorre ao apresentar seu parceiro a amigos e familiares. Para outros, significa morar juntos ou fazer outras grandes mudanças. 21 anos, testava as águas em um relacionamento de 5 semanas com um colega de trabalho. O casal tentou, mas não deu certo e se separou. Dias depois, quando o corpo sem vida de Lily foi encontrado no próprio local de trabalho, todos ficaram chocados, confusos e aterrorizados. O que aconteceu? Quem fez isso com a Lily? Onde estava o perpetrador? Conforme a investigação avançou, detalhes sombrios e perturbadores foram revelados. O caso de Lily James ocorreu apenas no ano passado. Mas isso não elimina o fato de que foi aterrorizante e deixou pessoas globalmente questionando se seus locais de trabalho eram seguros ou não. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Crimes reais sem alarde ou drama desnecessário. Então, se você gosta disso, clique no botão de inscrição, é totalmente gratuito e te mantém atualizado com todos os meus futuros vídeos. Lily James nasceu em 21 de maio de 2002, filha de Jamie e Peta James em Sanssouci, em New South Wales. Lily tinha um irmão mais novo chamado Max, e Sanssouci era uma área residencial, pitoresca e cênica, com várias praias ao redor de um terreno genuinamente bonito. Então, este era o subúrbio onde a pequena Lily abriu os olhos e ela se encaixava perfeitamente na cidade. Muito parecida com Sanssouci, Lily era vibrante, cheia de energia, independente e se destacava da multidão. Lily frequentou a Danibank Anglican School for Girls e se formou em 2020. E quando chegou a hora de escolher sua especialização, ela sabia exatamente o que queria fazer. Lily se matriculou na Universidade de Tecnologia de Sydney para estudar negócios esportivos. Veja, uma coisa sobre a Lily é que ela adorava ter sua agenda cheia. Ela adorava esportes, dança, atuação e estar com família e amigos. Além de tudo, ela também treinava polo aquático na Escola Catedral de Santo André. O polo aquático era tradição na família James. O pai de Lily também treinava polo aquático e ela queria seguir os passos dele. Lily amava seu trabalho como treinadora de polo aquático e seus alunos também a adoravam. Mas Lily nunca poderia ter imaginado que este emprego dos sonhos seria também o seu último. Durante o treinamento na Escola Catedral de Santo André, Lily encontrou diversas pessoas. Mas um rosto em particular chamou sua atenção: Paul Thyssen. Paul era doce e encantador à sua maneira, mas sua família poderia ser descrita em uma palavra: rica. Os pais de Paul eram figurões do mundo corporativo e viviam uma vida privilegiada e próspera. Mesmo com seus empregos exigentes e horas de trabalho loucas, os pais de Paul lhe deram todo o amor e atenção necessários. Paul era o favorito de seus pais e conhecido por ser um cara equilibrado, tranquilo e principalmente divertido. Em 2015, Paul foi frequentar a escola da Catedral de St. Andrews. Ele mais tarde se tornou um capitão de esportes e parte da equipe de liderança da escola. Além de trabalhar como treinador de cricket e hóquei e coordenador fora do horário na escola da Catedral de St. Andrews, ele também treinava hóquei no colégio St. Vincent e Potts Point. Paul ainda cursava um mestrado em ensino, almejando se tornar professor de educação física. Assim como Lily, Paul era um cara muito ocupado. Na época do caso, Paul estava morando em uma casa geminada com outras 3 pessoas. De acordo com seus colegas de casa, Paul era uma pessoa reservada, que não interagia muito e costumava ficar sozinho. Paul e Lily iniciaram uma amizade após se conhecerem por acaso em St. Andrews, mas logo se envolveram romanticamente a partir de setembro de 2023. De acordo com os amigos de Lily, ela estava apenas procurando encontros casuais, nada sério. Ao que parece, Paul compartilhava da mesma ideia. O relacionamento de Lily e Paul também foi secreto no início, pois Lily não queria que rumores se espalhassem na escola. É seguro dizer que um romance sem compromisso não seria a melhor imagem para uma escola cristã se a palavra se espalhasse. Mas os amigos de Paul e Lily sabiam sobre o relacionamento deles. Agora, o relacionamento de Lily e Paul não era sério de forma alguma.
Lily decidiu terminar o namoro depois de apenas 5 semanas juntos. Agora, não sabemos ao certo por que Lily decidiu terminar, mas rumores foram espalhados alegando que Paul poderia ter sido controlador e Lily não estava interessada nisso. Agora, eu gostaria de poder dizer que Paul lidou bem com o término, e quero dizer, aparentemente ele lidou, e ele não foi violento, nem tentou persuadir Lily a voltar com ele, mas Paul, abrigando um ego frágil, estava furioso. Por dentro, Paul não conseguia acreditar que Lily tinha terminado com ele. Paul, sendo um charmoso, nunca teve problema com as mulheres antes. Então, Lily terminar com ele... Bem, não era algo a que ele estava acostumado, mas algo que ele também não estava acostumado era suas ex-namoradas desaparecerem. Mas foi exatamente isso que aconteceu poucos dias após o término. Lily desapareceu. Em 25 de outubro de 2023, Lily passou a manhã com seus pais, conversando e assistindo televisão. Depois, ela saiu para seu turno de treinadora na Escola Catedral de St. Andrews. A St. Andrews sediava exames importantes no ginásio da escola, com mesas montadas para os alunos que chegariam no dia seguinte. Os exames de Lily alteraram um pouco sua agenda, mas ainda era esperado que ela voltasse para casa no horário habitual. Mas ela não voltou. Seus pais esperaram horas por ela, mas nunca ouviram uma única palavra. Eles tentaram contatá-la de todas as formas possíveis, mas não conseguiram obter resposta dela, algo incrivelmente atípico e inesperado. Desesperados, os pais de Lily registraram um boletim de pessoa desaparecida. Agora, um boletim de pessoa desaparecida era alarmante para a polícia, mas poucas horas depois receberam uma ligação muito mais alarmante, que os colocou imediatamente em ação. O chamador informou à polícia que precisavam ir a St. Andrews, pois havia um corpo no banheiro do ginásio. Ao mesmo tempo, o pai da Lily, Jamie, também recebeu uma mensagem de texto. E era de ninguém menos que Lily. Aliviado, mas ainda preocupado, Jamie verificou a mensagem que dizia: "Venha para a escola, problema." Jamie ficou imediatamente alerta, porque não só a mensagem era vaga e alarmante, mas também não era como Lily normalmente falaria. Mesmo assim, Jamie respondeu perguntando se ela estava bem e se dirigiu à escola, mas ele não podia acreditar no que viu ao entrar no local. Carros de polícia, luzes vermelhas e azuis, fita de isolamento e oficiais na entrada da escola. Jamie, frenético, queria encontrar sua filha e levá-la para casa. Jamie achou que esse era o problema mencionado por Lily. Ela precisava de uma carona para casa, mas quando os policiais puxaram Jamie de lado, ele sabia que sua vida mudaria para sempre. Os investigadores receberam a ligação anônima e chegaram à escola antes mesmo de Jamie saber que algo estava acontecendo. E o que eles viram foi uma cena que só poderia ser imaginada nos pesadelos de alguém. O corpo sem vida de uma mulher na faixa dos 20 anos foi encontrado no banheiro do ginásio. Segundo a polícia, a vítima apresentava graves ferimentos no rosto. A mulher havia sido brutalmente espancada e a cena no banheiro retratava uma luta intensa. 21 anos foi identificada como a vítima da tragédia. O que foi tão devastador foi que um amigo da família foi quem identificou o corpo de Lily. E é impossível imaginar o que deve ter passado pela mente dessa pessoa ao ver alguém tão próximo naquele estado. É inimaginável. Quanto aos pais de Lily, parecia que suas vidas simplesmente pararam. Jamie não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele acabara de chegar para buscar sua filha e levá-la para casa, mas agora sua amada, gentil e brilhante menina estava deitada sem vida no chão frio de um banheiro. A família James foi tomada por uma profunda tristeza e horror inimaginável, pois sua noite tranquila tomou um rumo sombrio e trágico. Este caso foi manchete em toda New South Wales. Crimes em áreas remotas e menos frequentadas são comuns, mas em uma escola de prestígio era inédito. Chocantemente, não havia segurança noturna na escola, o que é simplesmente inacreditável para uma escola particular tão cara. Você pensaria que uma escola com 1.450 alunos e taxas absurdamente altas, entre 23 e 41 mil dólares por ano por aluno, seria capaz de pagar pessoal de segurança noturna. Mas após a trágica morte de Lily, uma investigação foi iniciada de imediato. Mas os investigadores não precisaram procurar muito para descobrir quem tirou a vida de Lily.
Um nome continuava aparecendo quando se falava com a família e amigos de Lily, que ainda estavam abalados com a notícia da morte repentina de Lily. Era ninguém menos que o ex-affair de Lily, Paul Tyson. Para aumentar a suspeita da polícia, eles souberam que o casal havia terminado poucos dias antes. Agora, os detetives precisavam encontrar Paul, mas onde ele estaria? As câmeras de circuito fechado de televisão no ginásio e na cidade mostraram-se úteis nesse caso. Com a escola isolada para a investigação, os oficiais de St. Andrew enviaram e-mails aos alunos informando que a instituição ficaria fechada pelo resto da semana, devido a um incidente crítico. Os exames foram realocados e a comunidade de Sanssouci ficou em alerta após a morte de Lily. Ao investigar o desaparecimento de Lily, os detetives analisaram as imagens de circuito fechado de televisão do ginásio da escola e ficaram eternamente assombrados com o que viram. As imagens, conhecidas por serem os últimos momentos de Lily antes de sua morte, mostram um homem, possivelmente o perpetrador, seguindo-a, o que é ainda mais alarmante. No dia 25 de outubro, Lily passou o dia treinando alunos. Por volta das 19 horas, foi vista indo ao banheiro do ginásio. Logo depois, um homem foi visto seguindo-a até o mesmo banheiro, e 1 hora se passou sem mais movimentação. Mas então o homem saiu, mas Lily não. Você já deve saber quem era aquele homem. Os detetives também, incluindo Paul. Paul, a própria pessoa com quem Lily estava romanticamente envolvida e com quem havia terminado há apenas alguns dias, aparentemente a levou ao seu fim. Os investigadores tinham várias perguntas nesse ponto, como por que Paul fez isso. Foi premeditado? E havia algo mais na raiva fervilhante dentro de Paul? Porém, a polícia tinha pressa. Precisavam encontrar Paul rapidamente e obter respostas. Enquanto os investigadores procuravam por Paul, receberam informações sobre sua última localização. Mas você pode estar perguntando, como? Lembra-se da ligação anônima aos detetives e da mensagem enviada aos pais de Lily pelo telefone dela? Bem, foi tudo obra do Paul. Os analistas conseguiram rastrear a localização da chamada e isso os levou à reserva de Diamond Bay. A reserva de Diamond Bay é uma passarela de penhascos perigosos, mas deslumbrantes, com vistas para os belos oceanos azuis da região. Mas o que Paul estava fazendo lá? Bem, nós não sabemos ao certo, mas as imagens de circuito fechado de televisão contaram aos investigadores sobre os movimentos de Paul naquela noite. Quando a polícia chegou à reserva de Diamond Bay em 26 de outubro, Paul não estava em lugar nenhum. Então decidiram vasculhar as imagens de vigilância e logo acertaram em cheio. Em 25 de outubro, por volta das 20h47, Paul foi visto estacionando um Lexus prateado na calçada perto da câmera. Paul foi visto saindo do carro e caminhando para o outro lado às 21h04. Ele foi visto carregando uma bolsa, com um olhar calmo, o que é aterrorizante após saber o que havia feito 1 hora antes. Paul caminhou de volta para seu carro de mãos vazias às 21h12. Ele permaneceu sentado ociosamente no veículo até às 21h49, quando partiu. Os investigadores verificaram a área para onde Paul foi visto caminhando e encontraram uma lixeira de metal no local exato. Os detetives sabiam exatamente como proceder. Eles revistaram a lixeira e recuperaram um martelo e alguns pertences pessoais de Paul, incluindo AirPods e uma mochila. Após uma breve análise, os detetives concluíram que o martelo era definitivamente a arma do crime. No entanto, a polícia continuava procurando por Paul. Enquanto isso, o Lexus prateado de Paul foi encontrado num estacionamento próximo. Os investigadores verificaram as placas e descobriram que Paul havia alugado o carro. Ele usou para dirigir até a escola St. Andrew na manhã de 25 de outubro. Paul já tinha um carro, então por que ele alugou um e o usou para ir ao trabalho no mesmo dia em que o corpo de Lily foi encontrado no banheiro do ginásio? Os detetives teriam que lidar com isso depois, pois Paul ainda não havia sido localizado. Então ele fugiu para outra cidade e estava se escondendo? Ou pior, ele fugiu de volta para seu país de origem, a Holanda? Dado seu histórico abastado e privilegiado, isso era possível para Paul fazer. Os investigadores corriam contra o tempo para encontrar Paul, evitando que ele fugisse do seu crime. Ele precisava ser questionado e responsabilizado por suas ações hediondas. Nada poderia ter preparado a polícia para o que Paul planejara.
E isso mudaria todo o curso do caso, mas da pior maneira possível. Em 28 de outubro de 2023, por volta de 1h da manhã, trabalhadores da construção civil avistaram algo flutuando e balançando na água ao lado das enormes rochas em The Gap. The Gap é notório em Sydney, Austrália, situado em South Head, nos subúrbios leste da cidade. E é conhecido como um local para pessoas terminarem suas vidas pulando do penhasco para o mar da Tasmânia. Os investigadores tiveram um péssimo pressentimento sobre a descoberta, pois o último local de Paul estava a apenas 5 minutos do Gap na reserva Diamond. Às 9 da manhã, detetives iniciaram uma operação com barcos e helicópteros para recuperar o que parecia ser o corpo de um homem. Mas não seria fácil. Os ventos naquele dia eram tão fortes que os helicópteros nem conseguiam chegar ao local com segurança após várias tentativas por causa das ondas agitadas e furiosas. Mas ao meio-dia, com a ajuda de jet skis, o corpo foi finalmente recuperado e a área foi isolada para a investigação. Através de registros dentários, o corpo foi identificado como sendo de 22 anos. Segundo a polícia, Paul teria chegado ao Gap por volta das 22 horas. Após tirar a vida de Lily, ele esperou algumas horas antes de contatar a polícia por volta das 11 da noite para informar o ocorrido. Acredita-se que, em seguida, ele pulou de um penhasco, resultando em sua própria morte. Mas os investigadores e todos os demais, por falar nisso, não puderam deixar de se perguntar: por quê? Por que Paul recorreu a tanta brutalidade e violência? Mesmo sem histórico de abuso ou acusações criminais, Paul mostrou vislumbres do monstro que era ao perder o controle. O caso de Lily se tornou altamente divulgado, e também foi destaque no 60 Minutes Australia nesse episódio, embora uma ex-namorada de Paul tenha vindo a público com um acontecimento arrepiante, segundo a ex-namorada de Paul, que desejou permanecer anônima. Ele tinha a tendência de se obcecar por onde ela estava indo, com quem ela estava e tudo mais. Em um determinado momento, ela até tentou terminar as coisas com Paul, o que o fez reagir e socar uma árvore em um acesso de raiva. Quando ela perguntou por que ele fez tal coisa, a resposta de Paul foi um sinal vermelho verbal. Ele citou que não pode socar a única coisa que deseja. Se isso já não fosse assustador o suficiente, Paul também a perseguiu após este incidente, e ele foi visto espiando através das janelas dela em um determinado momento. Quando a ex-namorada percebeu e gritou, seu pai começou a perseguir Paul com um taco de cricket. Fica claro que Paul escondia algo monstruoso por trás de sua fachada bonita, e isso escapou quando ele percebeu que as coisas estavam fora de seu controle. Os detetives também investigaram se o ataque a Lily foi premeditado ou não, e uma vez que eles aprofundaram, a resposta estava bem ali. Lembra do martelo usado em Lily? Os investigadores descobriram que Paul havia comprado o martelo em uma loja de ferragens local perto de sua casa poucos dias antes do ataque a Lily, que ocorreu por volta da época em que ela terminou com ele. Além disso, o carro que ele alugou diz muito sobre o estado de espírito de Paul. De acordo com o psicólogo criminal Tim Watson Monroe, Paul tinha uma mente clara quando alugou um carro, comprou um martelo alguns dias antes do ataque brutal e depois tentou encobrir seus rastros porque tinha uma intenção maligna e clara de acabar com a vida de Lily. Quando Lily terminou com Paul, ele percebeu que havia perdido o controle sobre ela e queria se vingar com o dobro da força. Paul sempre conseguia o que queria e quando Lily resistiu, ele sabia que estava no seu limite. Lembre-se, porém, que tudo isso são suposições e especulações. Realmente não sabemos o que se passava na mente de Paul no momento anterior ao ataque. Mas as intenções e o processo de pensamento de Paul parecem bem claros. Mas enviar mensagens para os pais de Lily para irem ao local exato onde a filha deles foi encontrada morta é um nível diferente de doença, na minha opinião. É impossível não questionar se Paul fez isso especificamente para atormentar e traumatizar a família de Lily. É apenas especulação, mas se for verdade, então Paul é o pior tipo de mal, expondo um pai preocupado e aterrorizado a uma cena tão horrível. Com a morte de Paul, a esperança de obter um desfecho para a trágica passagem de Lily se foi, deixando a família James em pedaços pelo resto de suas vidas, questionando o que deu errado. É a pior sensação, não ter o infrator por perto para explicar por que fizeram o que fizeram. Jamie, o pai de Lonnie, expressou sua dor, dizendo que nunca esquecerá a fatídica noite de 25 de outubro enquanto viver.
É trágico e angustiante ver Peta e Jamie se desmoronando ao lembrar da filha cheia de vida e alegria. Peta, que foi recentemente diagnosticada com melanoma em ambos os pulmões, está passando pelo inimaginável. Ela está incerta sobre o futuro de sua própria vida e agora tem que viver sem ouvir a voz de Lily todos os dias. Agora, ela não só está lutando com esses terríveis problemas de saúde, mas também tem uma montanha de luto e depressão compreensível para lidar. E todos sabemos que esses sentimentos podem agravar ainda mais a saúde já debilitada de alguém. O funeral de Lily, realizado em 17 de novembro de 2023, contou com a homenagem de centenas de pessoas vestidas com roupas brilhantes e florais, simbolizando Lily em seu melhor. Todos recordavam Lily como uma jovem vibrante e incrível, cuja vida foi interrompida abruptamente. Jamie e Peta passam seus dias relembrando Lily e suas memórias alegres com ela. Seja em um passeio no parque, uma caminhada à beira-mar ou mesmo em casa, Lily está presente. Jamie, pai de Lily, vive com o coração pesado. Você pode sentir a raiva e a fúria que ele tem por Paul, porque ele se recusa até mesmo a chamá-lo pelo nome e só o chama de monstro malvado. Embora essa tristeza e raiva nunca vão desaparecer, a família James decidiu usá-las para algo bom. Agora, eles buscam mais segurança nos relacionamentos. O fato é que a morte de Lily era desnecessária e evitável. Mas o fato de ela ter perdido a vida literalmente sem motivo algum é isso que mais dói nesta situação. Porque o ego frágil e a instabilidade emocional de um homem causaram que duas famílias ficassem com uma cadeira vazia a mais ao redor da mesa de jantar. Isso não está certo. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Bad Kitty e Kaylee Russell. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do público geral. Essa é a melhor forma de apoiar o canal atualmente. Agradeço de coração a todos que decidiram contribuir. Para se juntar, clique no botão de adesão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, veja este outro caso interessante que cobri e inscreva-se no canal. É gratuito e o mantenha atualizado com meus próximos vídeos. Sou Ty Knotts e vejo vocês em breve.